Fala, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Você lembra deste país? Antiga União Soviética. Este país era dono, há 70 anos atrás praticamente, era dono praticamente de mais da metade do globo terrestre. Você sabia que a antiga União Soviética ela foi saqueada de dentro para fora e de fora para dentro pelas potências do hemisfério ocidental? Por quê? Porque os seus comandantes eram malignos? Sim. Porque os seus comandantes bebiam a sua própria população com maior prazer e uma malignidade terrível? Sim. Eles eram uma ameaça à liberdade humana? Sim. Satanás agia por meio deles? Sim. Eles eram pessoas que impediam que as pessoas e outros países vivessem livres? Sim. Só que você lembra deste camarada? Saddam Hussein, para disfarçar o nome. Ele trucidava o seu próprio povo? Sim. Ele era um cara perverso? Sim. Ele era um ditador cruel e maligno? Sim. Satanás usava ele para ceifar vidas humanas? Sim. Os seus dois filhos simplesmente barbarizavam tanto homens quanto mulheres de forma sádicas. Sim, eram a família Hussein, os homens eram criaturas horríveis e causaram grande terror, grande dano. A família Hussein praticamente impediu que o seu próprio povo prosperasse de forma espiritual, econômica, social, física e afins. Você lembra desse camarada aqui? Muammar Gaddafi. Lembra? Era maligno, ditador cruel e maligno contra o seu próprio povo. Sim, sim. Um cara horrível. Sim, sim. Um cara que tinha prazer em aniquilar todos os seus divergentes políticos e econômicos e também aqueles que não aceitavam se curvar diante dele. O cara era realmente perverso. Só que eu te apresentei a Rússia, antiga União Soviética, te apresentei o país Iraque, comandado pelo o ditador Saddam Hussein, te apresentei agora este último, Gaddafi. Estes camaradas, por que eles foram destruídos? Porque eles trucidavam o seu próprio povo? Tu acha que foi isso? Não, cara, não foi isso. Não foi isso. As potências ocidentais, elas não estão nem aí para o trabalhador. Estão nem aí. Estes homens foram massacrados, eles e os seus correligionários, que não aceitavam se curvar diante de potências do hemisfério ocidental, que queriam liberdade, queriam ter o direito de governar as suas próprias vidas e os seus países, assim como os presidenciáveis do hemisfério ocidental fazem. Mas os tentáculos dos presidenciáveis, das grandes corporações, dos grandes empresários, das famílias poderosas que controlam o mundo com mão de ferro, eles não podem aceitar isso.
Por que que a África é o que é hoje? Aquela miséria que você vê. O que que é aquilo lá? Você ainda acredita que a África for amaldiçoada? O presidente de Burkina Faso, Traoré, é melhor ele colocar a barba dele de molho. Só que ele já, né, tirou algumas fotos com o Pudim Azedo para falar pro hemisfério ocidental, ó, eu tenho um guarda-costa. Tô colando com um cara aqui, eu não tô sozinho não. Aquelas fotos ali de aperto de mão, de bater um papo, é um recado para o hemisfério ocidental. Porque eles estão tentando verdadeiramente tornar a África livre das potências do hemisfério ocidental que até hoje massacram, ridicularizam, titerizam bilhões de pessoas sobre a face da Terra, exigindo que estas pessoas vivam sobre o seu chicote de perversidade. Se você não aceitar, você vai ser exterminado. Assim foi com a antiga União Soviética, assim foi com o Hussein e assim foi com Muammar Gaddafi. E o que você vê na África hoje continua sendo. Todos nós sabemos que isso não é escondido de ninguém, que os franceses enviaram um canalha lá, um corrupto, para corromper os homens de lá de Burkina Faso com uma mala com 50 milhões de euros. 50 milhões não, 5 milhões de euros. Mas foi descoberto e Burkina Faso, por hora, conseguiu resolver o problema. O que a gente está vendo acontecer hoje dentro do Irã? Khamenei, que foi executado, a sua guarda revolucionária e todos os seus cruéis, malignos homens, canalhas, que não querem deixar as pessoas viverem as suas vidas do jeito que elas escolherem. É engraçado que o Criador que te plasmou, que te deu liberdade, que te deu direitos inalienáveis. Todo ser humano tem direitos inalienáveis. E estes direitos estão acima da Constituição dos homens. Ah, eu tenho um direito constitucional. Direitos constitucionais é uma pinóia. Eu tenho direitos que o meu Criador me deu, inalienáveis, que estão acima da Constituição Federal e eu vou exigi-lo. Nenhum governante, nenhum Estado, nenhuma milícia, nenhum traficante vai decidir o que vai ser da minha vida. Porque Deus me deu esse direito e nenhum homem vai tirar de mim, nenhum ditador vai tirar de mim. O que a gente está vendo acontecer hoje no Irã foi o que aconteceu na antiga União Soviética. Você sabia que a antiga União Soviética ela foi saqueada de dentro para fora e de fora para dentro? Sabia? Tô repetindo, né? Para você gravar. E você nem imagina quem eram os plays que fizeram isto. Narco-guerrilheiros colombianos estavam saqueando a antiga União Soviética. Banqueiros europeus e americanos saquearam também a antiga União Soviética. Players de dentro da antiga União Soviética saquearam também a antiga União Soviética. Assim fizeram com o Iraque e assim fizeram com a Líbia. Essa última agora é interessante que Gaddafi era um monstro, ele era um monstro. Mas você conhece mais ou menos a história do que Gaddafi fazia com o seu povo? Ele não só massacrava o seu povo. O IDH da Líbia, naquela região, era o maior daquela região. Porque o dinheiro do petróleo, Gaddafi, ele simplesmente investia no seu próprio povo. Começou a estruturar o seu país. E ele queria criar uma moeda única lá, naquele continente africano. Queria criar as Nações Unidas, os Estados Unidos Africanos, e queria criar uma moeda para fortalecer grandemente esse corpo econômico.
E ele vinha juntando muito dinheiro, mas muito dinheiro e muito ouro. Ele tinha 142 toneladas de ouro no Banco da Líbia, na mesma quantidade de prata. E aí começou a criar uma turbulência nas ruas, uma convulsão social nas ruas. Ele massacrou. E aí as potências do hemisfério ocidental já sabiam do plano dele de criar uns Estados Unidos da África, criar uma África forte, uma África livre dos tentáculos franceses, das diretrizes francesas e também americanas, juntamente com aqueles países canalhas da OTAN. É necessário entender que o que nós estamos vendo agora acontecer dentro do Irã não tem santo ali. Não há santos ali. O Irã, ele precisa ser destruído. Por que ele precisa ser destruído? Porque eles querem simplesmente controlar tudo e todos. E eles descobriram que mesmo os boicotes da plataforma Swift, mesmo todos os boicotes que eles criaram econômicos para aniquilar o Irã sempre foi um player com muita habilidade para fugir desses boicotes econômicos. O Irã continua prosperando, vendendo o petróleo dele, vende muito para a China, mas vende muito para a China, vende também para a Rússia e vende para outros países ali na moeda deles, ou seja, não respeita vender o petróleo na moeda do dólar, na nota do dólar, que é cultural. Tu só pode vender o petróleo, petrodólar. Se você não respeita, Saddam Hussein não respeitava, foi destruído. Gaddafi não respeitava, foi destruído. E agora é a vez do Irã. O Irã só está sendo destruído não foi porque ele trucidou quase 100 mil pessoas do seu próprio povo, não. É porque ele está vendendo o petróleo, ele não está se curvando diante das potências do hemisfério ocidental. Então ele tem que ser aniquilado. E outra, esse mundo do token, o mundo do token, que eles vão te encontrar onde você estiver, você não tem como mais escapar. O Irã burlou, criou uma terceira via. Então, por meio do Irã, poderá surgir outras nações que eles não podem controlar. E tudo ficará sobre o domínio deles, sobre os tentáculos deles, sobre os auspícios deles. Eles não podem deixar o Irã escapar. O Irã tem que ser destruído para que eles possam controlar o mundo inteiro por meio de uma moeda, por meio de uma religião, um mundo sem fronteira, tudo aquilo que você conhece. Então, esta é a razão do Irã está sendo destruído. Agora vamos voltar lá para a Líbia. Aquelas 142 toneladas de ouro que estava no Banco da Líbia, quando as potências do hemisfério ocidental bombardearam a Líbia, eles bombardearam o país todo. Eles destruíram o país todo. Ué, o problema não era o ditador do Gaddafi? Por que eles bombardearam a Líbia toda? Se você fizer uma pesquisa hoje, caçar vídeos no YouTube falando sobre a Líbia, você vai ver que a Líbia hoje está em guerra civil. Eles destruíram aquele país, acabaram com aquele país. E aquelas 142 toneladas de ouro e prata que estava lá do banco da Líbia, metade desapareceu. Depois que as potências ocidentais entraram na Líbia. Ou seja, o Iraque foi saqueado, a antiga União Soviética foi saqueada, a Líbia foi saqueada e agora eles vão saquear também o Irã. O Irã é o último. Ele será destruído. Talvez daí a gente possa entrar na Terceira Guerra Mundial, mas o Irã será destruído
porque o Irã é o último a ser abatido para que eles possam expandir todo os seus tentáculos de controle e domínio total, o grande Big Brother. E uma outra coisa que eu preciso te passar, tu sabia que todas as suas informações são controladas e vigiadas? Mensagens, áudios, fotos e vídeos, e-mails. Você sabia? Que eles têm um perfil seu, uma pastinha sua. Cada país tem armazenada dentro de um determinado lugar, que eu não vou citar aqui o nome para o canal não cair. Você sabia que você está sendo vigiado? Você sabia que a rede social ela é uma ferramenta, é um meio de guerra? Você sabia? Todas as redes sociais, quem controla são eles. Então eles sabem tudo de você. Não conseguem fazer do Irã. Por isso o Irã tem que sair. Porque o Irã burlou o sistema. E por meio dele, por causa do Irã, poderá surgir outros países que nós não vamos controlar. Eles vão fazer o que eles quiserem, não ficarão sobre o nosso domínio, sobre o nosso auspício, sobre a nossa vontade, e muitos países vão se juntar a eles agora no final dos tempos. Então, esta é a razão do Irã estar sendo atacado e vai ser destruído. O Irã vai ser o Irã tem muitas bombas, muitos mísseis, tem, mas o Irã vai ser destruído porque ele está brigando com duas agências de inteligência poderosíssima. A primeira é o Mossad, cara. As ferramentas para te alcançar em qualquer canto do mundo, esses caras, o Mossad, para te pegar, ele explode o teu prédio de 50 andares. Ele explode o teu quarteirão. E tu vai chamar quem? Tu vai chamar a polícia? Tu vai recorrer a advogados apelando para direitos internacionais? Não existe mais direito internacional. Tu vai falar com a ONU? Vai falar com a Comissão de Direitos Humanos? Hã? Fala aí. Tu vai chamar quem para te defender? Você não tem noção da malignidade do que é o Mossad, a CIA e o M16 são agências malignas, agências satânicas. Você não tem noção quais são os produtos que eles comercializam para ter tanto poder, porque para ter tanta inteligência como eles têm, tantas ferramentas poderosíssimas que a gente nem sabe que existe, já estão sob o controle dele. Que vou te dar um exemplo. A internet. Quando eles liberaram a internet para a gente, eles já usavam quase 30 anos. Quando eles liberaram, porque o que a internet é? É uma ferramenta de guerra, assim como a rede social. Quando eles liberaram para nós o GPS, eles já usavam quase 30 anos, que também é uma máquina, é uma ferramenta de guerra que eles deixaram a gente usar para nos controlar e nos dominar. Não dá para escapar dos caras. Não dá para escapar dos caras, irmão. E a segunda é a agência dos Estados Unidos. O que eles mais têm é dinheiro. Porque o produto deles é um produto muito caro e você nem imagina. Você nem imagina que produto é este. Você não imagina, você não vai, se eu te falar, você não vai acreditar, mas se eu falar aqui agora pode acabar com o canal, você não vai acreditar. Então, se eles disserem que eles vão te pegar e quem vai te defender? Quem vai te defender? O exército do teu país? O exército brasileiro? O exército brasileiro saqueado, um monte de homens idiotas, um monte de homem burro que estão ali só para reprimir a população? Se encontrar com um exército estrangeiro, será aniquilado. Aniquilado. Vai acontecer como aconteceu na Venezuela. Eles vão entrar e não há defesa para eles. Não há defesa. Tanto para o Mossad quanto para a CIA. Não há defesa. Os exércitos da América Latina
não tem meios de defesa para enfrentar esses caras. Não tem, não tem. Os caras são maus, os caras são perversos, os caras são ruins. Você acha que eles são mocinhos, né? Você acha, né? Tem santo aí não, pô. O Irã só tá sendo aniquilado, vai ser aniquilado porque desobedeceu. Tá vendendo o seu próprio produto, não respeitando o petrodólar. Por isso vai ser aniquilado. Então, o mundo não é o que você pensa que é. O Mossad não é o que você pensa que é. O M16 não é o que você pensa que é. A CIA não é o que você pensa que é. E também o canalha do FBI e outras agências americanas e israelenses. Não deixe que ninguém te engane, irmão. Não há santos nesta guerra aí, ó, que pode estourar a Terceira Guerra Mundial. Então, eu vim fazer esse vídeo para você analisar as minhas palavras. São palavras que você não está acostumado a ouvir. Certamente vai te causar um desconforto intelectual e isso é ótimo para a gente debater, para a gente discutir. Bota um comentário aqui embaixo, coloca a sua opinião aqui embaixo, concordando ou discordando, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve, discutindo, batendo um papo respeitosamente. Não deixe que ninguém te engane. Vamos acompanhar essa guerra aí, vamos ver até onde ela vai, porque a probabilidade de isso aí descambar para uma terceira guerra mundial é grande, mas por hora, a gente não está vendo sinais de uma terceira guerra mundial porque não entrou a China nem a Rússia e parece que eles não vão entrar. Parece que há um acordo de cavalheiro entre eles. Parece que já houve um acordo dos cavaleiros das trevas entre eles, porque a China quer pegar Taiwan. Talvez ela consiga fazer isso agora, em 2027. A Rússia quer pegar a Europa. E os Estados Unidos já falaram. As Américas, nós comandamos. Ou seja, então aqui você tem 3 blocos. Porque o mundo já não é mais, né, unilateral, ele é bilateral. Então eles estão dizendo que o novo formato do globo terrestre será esse aqui, 3 blocos. E vamos ver se isso vai realmente se confirmar. Cola no canal, se inscreva no canal. Se você gostou, compartilhe para a tua rede social. A nossa função do lado de cá, como trabalhador, como analisador, como investigador, como pesquisador desses homens malignos, são homens malignos. Se você acredita no Donald Trump, tu tá enganado, irmão. Você tá enganado. O cara é perverso. O cara é perverso. O cara é imprevisível. Você tá vendo que o cara é imprevisível. Mas ele tem dono também. Eu já falei aqui quem é o dono dele. Alô, Peter Thiel! Alô, Peter Thiel! Peter Thiel. Um maluco maligno, um misântropo, que odeia pessoas. Principalmente pessoas como nós, trabalhadoras. Que não cai no joguinho de trapaça deles. Não deixe que ninguém te engane. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.